Quando você ouve a voz do Espírito Santo e você obedece, tenha certeza que tudo dá certo. Oi, eu me chamo Edeane e por aqui eu compartilho conteúdo cristão. E hoje eu quero compartilhar um pouco da minha trajetória aqui na internet. Eu não sou uma influencer grande, mas eu quero falar aqui para você não desistir dos seus sonhos. E se Deus está no centro dele, tenha certeza que tudo dará certo. Antes de eu começar a falar, já se inscreve aqui no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like para o YouTube entender que este vídeo é importante entregar para mais pessoas. Já se inscreveu? Então vem comigo. Eu comecei a gravar vídeos sem muita intencionalidade, sem muita coisa, em 2021, mas era vídeo sem base, sem nicho, postava qualquer coisa, vídeo do meu filho, vídeo eu fazendo algum tipo de exercício e vice-versa. Quando eu saí da Bahia e fui para o estado do Rio Grande do Sul, começou aqueles vídeos em alta de rotina de casa. Então eu falei assim, eu vou começar a fazer, já que eu estava em casa, se faz as coisas, era só posicionar o celular em algum lugar e começar a gravar. Então eu comecei com esses vídeos de rotina. Mas antes, deixa eu te falar aqui uma coisa. Lá na minha outra conta no Insta, eu não gravava rotina. Eu comecei a gravar lá ainda quando eu estava na Bahia, vídeos de reflexão da palavra de Deus, mesmo sem conhecimento. Eu ainda recebi algumas críticas que eu agradeço até hoje, porque me fizeram eu ir buscar cada vez mais sabedoria em Cristo Jesus. E hoje eu quero falar para você que quando a gente se torna uma pessoa sensível para o Espírito Santo, a gente aprende a obedecer a Deus melhor. Sabe por quê? Porque a gente sente quando a gente está fazendo alguma coisa errada, ou a gente sente quando a gente está indo pelo caminho que Deus não quer que a gente vá. E era exatamente o que estava acontecendo comigo. Eu estava sendo uma Maria vai com as outras. Mas aí, em todo caso, Deus permite. Mas ao tempo certo que Ele age aqui na Terra para que isso mude. Em meio àqueles meus vídeos que eu fazia de rotina, eu estava crescendo, sim. Tinha uma das redes que eu já estava com 5K de seguidores. E até estava conseguindo ganhar, não muito, mas pouco com a receita que tinha na época de você alcançar X de visualização, você gerava ali a receita, né, por alguns anúncios que aparecem nos seus vídeos. E no outro, eu não dava tanta coisa assim. E no Insta, era uma vez na semana eu aparecia com algum vídeo de reflexão, até porque eu não postava assim, eu vou postar hoje porque eu quero postar. Eu estudava primeiro para depois eu trazer. Pô, aí pelas baixas visualizações, aquilo me desanimava e falava assim, isso aqui não é pra mim, isso aqui não vai dar certo. E o que eu queria fazer era conteúdo de cabelo. Eu até fiz um, só que eu falei assim, eu não tenho produto, eu não tenho muita coisa pra fazer, então isso aqui também agora não vai dar certo. Eu fazia uma transição assim rápida lá no Instagram, fazer aquela transição rápida, aquele arrume-se comigo e, e tava tudo certo. E esse aí e tava tudo certo. Mas, mesmo tendo esse alcance lá nas outras redes vizinhas, algo parece que me faltava. E em 2024, a gente decidiu sair de um estado novamente para outro. A gente saiu do Rio Grande do Sul e veio para o estado de Santa Catarina. E nesse meio termo que eu fiquei na casa da minha cunhada, eu não estava criando nenhum conteúdo. Ela me deu total autorização, ainda me deu algumas ideias para me fazer, só que eu não estava muito ali naquela vibe de criar conteúdo. Eu já estava meio me desanimando antes, porque eu já estava enjoada de fazer sempre aquela mesma coisa, sem mudar nada. Sei que você está me entendendo, né? Então, de alguma forma, Deus já estava me direcionando que não era aquilo que Ele queria que eu fizesse. Eu, às vezes, até falava de Deus, como é que fala? Você limpar a casa é uma forma de você glorificar a Deus. Só que não era isso que Deus queria que eu fizesse. E eu também ainda não tinha compreendido qual era o meu propósito nessas plataformas. Teve uma irmã da igreja, o nome dela é Rita Tavares. Ela falou, por que você não abre um canal no YouTube, fala não sei o quê? Aí eu falei, não, porque eu sou muito tímida, eu tenho vergonha. E vice-versa. Esse vídeo eu tenho vergonha, ainda estou até hoje. Mas de frente às câmeras, quando eu estava sozinha, eu conseguia gravar de boa, porque eu estava só, não tinha ninguém me olhando. Em 2023, eu passei por um processo de me reencontrar, de mudança, porque eu chorava muito aos pés do Senhor, porque eu não conseguia me desabafar com ninguém, então eu chorava muito. E aí eu fiz a famosa meditação do espelho. Calma, gente, eu tô saindo do foco, mas é justamente para que você entenda, entendeu?
Eu fazia meditação no espelho, na frente do espelho. Quando alguém falava alguma coisa sobre mim, ou quando eu me sentia sozinha e vazia, então eu lembrava de Gênesis. O que em Gênesis? Que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então eu era a imagem e semelhança de Deus. Não importa qual defeito as pessoas fossem me apontar, o que as pessoas fossem falar, eu coloquei isso na minha mente. Eu sou imagem e semelhança de Deus. E assim eu fui tendo mais confiança em mim mesma. E tipo assim, não importa quem fosse, pá, me jogar uma pedra. Aquela pedra já tava um escudo aqui, ó, protetor, na imagem e semelhança de Deus. Você tá entendendo? E outra coisa, quando eu me sentia sozinha, eu lembrava de João 3,16, que as pessoas usam muito para evangelizar as pessoas. Eu usei para curar o vazio que existia dentro de mim. Mas não era o vazio do Espírito Santo, era quando você se sente que ninguém te ama, que mesmo que você está rodeado de pessoas, mas você sente que ninguém te ama. Exatamente. Aí eu falava, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E foi assim que eu consegui ter mais confiança, que eu passei a deixar esses sentimentos de lado. E quando eu vim pra cá, eu entrei em oração para Deus me guiar se realmente era aquilo que eu queria, até porque algo dentro de mim não queria que eu parasse. E assim, gente, eu sempre tive minha mente, assim, pelo meu cabelo, que eu gosto muito de cabelo desde quando eu era criança. Eu queria fazer parte de alguma marca de cosmético, assim, sabe? Eu visava muito a Saloline, porque a Saloline foi como é que fala? Foi a CEO dos meus cachos, desde quando eu comecei a deixar ele por ele, eu usava só Saloline, tudo era Saloline, entendeu? Então, eu visava muito ela, só que eu não sabia nem por onde ir, nem dar o primeiro passo e nem nada do tipo. Mas vamos voltar ao assunto. Aí eu orei, ainda conversei com minha cunhada e irmã dela, falei assim, acho que eu vou parar de gravar vídeo de rotina, acho que vou excluir a minha conta, eu não quero mais fazer isso, né? Porque era nas outras redes, não era no Insta, era no TikTok e lá no Kawaii que eu fazia conteúdos de rotina de casa. No Instagram eu postava esses, que era reflexão bíblica, às vezes um arrume-se comigo, uma trend que tava assim com alguma música gospel, aí eu ia lá e fazia, mas não estava tendo visão o suficiente que eu tenho hoje. Então, de alguma forma, Deus também estava trabalhando. Aí eu até me perguntava, por que será que eu não cresço? Aí eu pensava, né? Eu com minha autoestima baixa, vai que alguém me ataca e fala alguma coisa que eu não gosto, como que eu não ia ficar? Eu ia ficar depressiva, gente. Eu ia ficar. Então eu falei assim, não, por isso que Deus, acho que Deus primeiro tá me amadurecendo para depois Deus me permitir chegar nesses passos. E nesse meio termo, né, eu abandonei outra conta e eu criei outra conta no Instagram justamente para falar um pouco sobre Deus, sobre feminilidade, sobre mulher, e vice-versa. Só que vocês acham que eu dei continuidade? Claro que não. O mesmo que eu postava numa rede, eu postava na outra. Aí eu falei assim, vou criar um TikTok também. Aí criei o TikTok. Então, tipo assim, os mesmos conteúdos que eu postava em um, eu postava no outro. Então, tipo assim, não tinha aquele negócio, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. E o canal do YouTube que eu tinha criado, tava lá também igual o Instagram. Um vídeo cai hoje, o outro vídeo cai daqui a 3 meses. E por aí em diante. Aí chegando no final do ano de 2024, apareceu um desses anúncios, tipo assim, né? Se você quer se tornar um afiliado e tal, clique e faça o seu cadastro. Aí lá fui eu, sem tipo assim, isso jamais vai acontecer e tudo mais. Ainda falei assim, ó, se for da vontade de Deus, vai acontecer, mas sem esperança nenhuma. Só simples assim, sem esperança nenhuma. E eu acho que com um dia depois, ou foi com uma semana depois, a minha atual gestora, né, a minha gestora, ela entrou em contato comigo, só que eu fiquei assim, isso não é pra mim, não dá certo, vocês acham mesmo? Não? Só que Deus, quando Ele quer, quando Ele faz e quando é da vontade dEle, Ele dá a confirmação, Ele confirma, gente. No mesmo dia eu tinha visto um testemunho de uma menina, o nome dela é Maria Clara, vocês podem até pesquisar lá, gente, Maria Clara, ela é lá do Piauí. Ela falando que ela tinha largado seus 2 empregos, estava vivendo só da internet e ela era afiliada da Gospel Cosméticos. E eu comecei a seguir ela justamente pelo conteúdo dela, porque ela trazia conteúdo cristão. E todo conteúdo cristão, se eu gostar, eu vou e sigo. Só que eu não sabia que ela fazia marca,
ela fazia parte desta marca, né, da Goods por Cosméticos. Só depois foi que eu fui ver ela falando. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí eu fui lá e falei assim, eu quero. Gente, eu olhei a mensagem, eu demorei para responder, depois eu falei assim, sim, eu quero. Aí eu aceitei, fiz o cadastro, fiz todo o passo a passo. Ela me deu o link do sistema para entrar, para você divulgar os produtos e tudo mais. Aí eu quero trazer uma reflexão para você dentro disso. Se eu tivesse continuado lá onde eu estava, vocês acham que eu estaria com essa porta aberta? Eu tenho certeza que não. Por quê? Eu ia ter que estar começando a mudar todo o conteúdo que eu fazia lá. E esse era justamente só isso, falar de cabelo, falar um pouco de Jesus. Só que, gente, como eu disse, eu sou tímida. Hoje eu sou um pouquinho mais extrovertida porque Deus, Ele tem trabalhado dentro de mim. Continua trabalhando, glória a Deus. E aí eu fiz parte disso. E acelerando o ano, né, em 2025, no mês de junho, a minha conta foi hackeada, aquela, né, que eu tinha, a principal, Palavra de Jesus hoje, amanhã, e um pinga de chuva aqui, um pinga de chuva ali, foi hackeada. E aquela que eu tinha lá parado, eu voltei. E aí dentro de mim estava florescendo um desejo de falar sobre o que eu passava, não era que era, vamos dizer, autoestima baixa, mas eu ia trazer com uma reflexão da palavra de Deus, tipo assim, tem gente que não se cuida por achar que é vaidade. Então eu ia trazer uma palavra de Deus em cima disso com um vídeo ou um texto ou algo assim. Aí eu estava estudando justamente isso e olha só como Deus fez. Hoje eu entendo que é um propósito dele. E eu quero dizer para você que hoje nessa minha atual nova conta do Insta, os conteúdos, ele tem se como é que eu vou dizer? Tem tido mais alcances de pessoas, tem tido mais visualizações, por mais que eu tenha poucos seguidores, gente, eu tenho 560 e alguma coisa, e os meus vídeos vai para 5, 2, 3, 4, coisa que a minha outra que tinha 2.000 e pouco, ficava em 200, 300, 500, 400. Olha para você ver a diferença, que quando é Deus que está no negócio, as coisas andam. E através dos meus views, pessoas chegam pra mim. Então eu faço um vídeo com diquinha de cabelo, um penteado, às vezes eu faço um completo do cabelo com uma meditação da palavra de Deus. Você é a obra-prima de Deus, então você deve cuidar de você. Você é o templo do Espírito Santo, então você tem que cuidar do seu corpo, praticar alguma atividade física, fazer um skincare, fazer isso, fazer aquilo, não é vaidade. Vaidade é aquilo que você coloca em cima de Deus. Então, esses são os novos conteúdos que eu trago lá para a plataforma e que tem dado muito certo. Então, desde que eu aprendi a ouvir a voz do Espírito Santo, Deus tem me guiado e me direcionado no caminho certo. A mesma coisa tem acontecido aqui, gente. Aqui, se eu falar pra vocês que isso tem martelado na minha cabeça já há uma semana pra me falar sobre isso, só que eu fico assim, será mesmo? Será mesmo? A dúvida, gente, a dúvida não provém de Deus. A dúvida não é de Deus, a dúvida vem do diabo. Então assim, eu falei assim, não, eu vou fazer porque isso é um testemunho. Isso pode ajudar outras pessoas, isso vai edificar a vida de outras pessoas. Inclusive, eu quero te fazer um convite, me segue lá na rede vizinha, me ajuda lá também. E se inscreve aqui. E este era o vídeo que eu queria trazer aqui para vocês, um pouco resumido, né? Porque se a gente for contar tudo, dá mais de 1 hora de relógio só eu aqui falando. Então eu tentei resumidamente, tipo assim, pulando anos para meses, meses para ano, e para dar tudo certo. Se você chegou até aqui, você conhece aquela pessoa que ainda está em cima do muro, compartilha esse vídeo aqui com ela. E espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Comente assim, ó. A partir de hoje eu vou ficar sensível à voz do Espírito Santo.